Bom dia, sétimo ano. Vamos começar a aula hoje na página 38 da apostila de Geografia de vocês. A gente vai começar vendo a questão sobre as metrópoles brasileiras, tá? Vamos começar entendendo, então, o significado de metrópole, né? O que significa metrópole? Qual que é a definição de uma metrópole? Metrópole é uma cidade que fica responsável por gerar uma grande dependência econômica, política e social de uma determinada região. Uma metrópole, ela é uma cidade muito desenvolvida que organiza em torno dela como se fosse um centro responsável por estabelecer uma rede composta por outras cidades, a ela compondo uma densa rede urbana. Exemplo de metrópole: a cidade de São Paulo gera emprego, é urbanizada, gera lucro, contribui com a economia, e várias outras cidades ali próximas a ela dependem da cidade de São Paulo para suas atividades. Então, a metrópole, ela dá suporte para outras cidades próximas, tá? Então, a metrópole é uma cidade que fica responsável por gerar uma grande dependência econômica, política e social entre as outras cidades. É como se ela fosse a rainha, tá? Entre as outras, porque ela vai gerar lucro, vai gerar emprego, ela faz parte da economia, da política, da sociedade. A sociedade precisa daquela metrópole. A metrópole, ela dá suporte para outras cidades próximas. O crescimento acelerado das cidades por conta do grande desenvolvimento econômico, ligado às indústrias, né, ao comércio, à prestação de serviço, provocou uma grande transformação, provocou várias transformações no espaço urbano, né? Então, as necessidades de mão de obra para trabalhar nas indústrias, no comércio e nas atividades do espaço urbano fez com que as áreas de periferia, às vezes o local até mesmo impróprio para ocupação, passassem a ser ocupado. Esses lugares foram ocupados, os lugares de periferia, porque eram preços mais baixos, né? Então, às vezes as famílias elas iam de outras cidades para trabalhar em São Paulo, por exemplo, e chegando lá, elas teriam que ficar, não teria como voltar mais. Mas o que elas estavam ganhando lá não dava para morar na cidade. O que vai acontecer? Eles vão morar em lugares precários, impróprios para a construção, surgindo então as periferias, que são casas construídas em lugares mais baratos, lugares sem infraestrutura. Muitas vezes esses lugares eram até mesmo impróprios para ser construído, correndo risco de ser desabado, né? De desmoronar, mas enfim, as pessoas precisavam de um lugar para morar, então, como não tinha condição de morar nos centros urbanos, surgiram então as periferias. E essa ocupação em áreas periféricas provocou então um grande crescimento do espaço urbano. A cidade ela foi crescendo cada vez mais. Sendo assim, as distâncias que separavam os núcleos urbanos começaram a diminuir. Nós vamos observar essa imagem aqui para a gente entender como que ocorreu. Aqui nesse primeiro momento, a gente vê a imagem de 4 cidades, elas estão longe uma da outra, né? Ó, para vocês verem. Então aqui as pessoas estavam morando tudo dentro da cidade e longe uma da outra. Aqui no segundo momento, né, as cidades são as de vermelhinho, já vai ter, com esse fluxo migratório para a cidade, as pessoas que saíram da zona rural foram para a cidade, já foram construindo casas em volta, né, ó, já foi aumentando, né, as construções, as moradias em volta, e as cidades, elas começam a ficar próximas uma da outra. Aqui no terceiro momento, né, o que vai ocorrer? Olha só, as pessoas vão construir mais ainda, né? Vão chegando, vão construindo, e as cidades vão estar bem próximas uma da outra. Aqui no quarto momento, no momento, né? A mesma coisa
várias construções, as pessoas vão chegando, vão amontoando, vão construindo em áreas impróprias. O que vai acontecer? As 4 cidades, vai chegar um momento que vai ocorrer um inchaço populacional, né? Muitas pessoas morando no mesmo lugar. Essas 4 cidades vão estar praticamente emendadas, grudadas uma na outra. E esse processo aqui, esse crescimento da cidade, quando elas se unem e ficam bem próximas da outra, nós damos o nome de conurbação, tá? Então, o que é uma conurbação? Conurbação é quando as cidades elas crescem demais e se unem, fica bem próxima uma da outra. Portanto, gente, o crescimento da população urbana não foi acompanhado pela infraestrutura necessária, né? Pois a oferta de serviço não era suficiente para todos, nem todos tinham serviço, nem todos tinham trabalho, né? A falta de infraestrutura que eu falo para vocês também é na questão de escola. Não tinha escola para todos e ainda não tem. Não tem hospitais para atender todo mundo. Não tem moradia adequada para todos. Sendo assim, uma boa parte da nossa população ainda não tem acesso à escola, não tem acesso a hospital, a medicamento e não tem casa para morar. Nós temos os moradores de rua e nós temos as pessoas que moram nas periferias, que são áreas precárias, né? Na mesma cidade, dá para a gente observar paisagens muito diferentes uma da outra, como nós vimos em aulas anteriores, lá na página 30 e 31, que a gente viu que na mesma cidade tem áreas nobres com casas e prédios luxuosos e tem áreas precárias com casas irregulares construídas em locais impróprios, correndo o risco de desmoronar as favelas, né? Então nós vimos que dentro de uma mesma cidade tem áreas diferentes, as áreas não são iguais, tem áreas mais ricas e áreas mais pobres, né? Então a falta de moradia e o desemprego nas cidades fez surgir, então, os cortiços, as favelas, os locais carentes de serviços de saneamento básico, que é a questão de água encanada, rede de esgoto, né, hospital, escola. Então, as pessoas nesses lugares, né, as pessoas que moram nos cortiços e nas favelas sofrem muito com essa questão, falta de hospital, médico, escola e saneamento básico, que não tem para todos. Enfim, para a gente concluir, né, as cidades não têm infraestrutura igual para todos, não tem infraestrutura que possa atender igualmente toda a população. Agora, aqui a gente tem um texto, eu quero que vocês leiam esse texto para mim, tá? Depois vocês vão ler esse texto, mas nesse texto, o que está falando para a gente? Diz que 11,4 milhões de brasileiros. Nós temos 11,4 milhões de brasileiros e uma boa parte desses brasileiros, uma boa parte dos brasileiros vivem em lugares precários. Uma boa parte da população brasileira vivem em aglomerados subnormais, vivem em lugares precários mesmo. Então, uma boa parte da nossa população vive em favelas, vive em lugares invadidos, em grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas, entre outros. E essa população, elas passam por muitas dificuldades, principalmente na questão de escola, né, na educação, que não tem para todos, na questão de saúde, na questão de medicamento, de médico, na questão de saneamento básico, que é a água encanada e a rede de esgoto, a falta de energia elétrica, né, que eles ainda sofrem. Então, essas pessoas, elas vivem de forma muito precária mesmo. Então, às vezes a gente nem para pensar, né, que muitas pessoas aqui no Brasil ainda vivem em lugares precários e passam necessidades. Agora, aqui na página 39, a gente tem o mapa do Brasil e os lugares onde ficam as favelas, tá? Por região. Então, as favelas são as bolinhas vermelhas, tá? Então, todas as bolinhas vermelhas são favelas. Vamos começar pela região sudeste. Região sudeste é essa parte de amarelo. Então, tudo que é bolinha vermelha aqui da região sudeste é favela. Então, na região sudeste tem 55,5% das favelas. Então, mais da metade das
das favelas do Brasil ficam na região sudeste. Por quê? Porque São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, gera emprego, tem muita indústria, então muitas pessoas se deslocaram, saíram de outros lugares e foram para lá, e não tendo condição para morar na cidade, vão construir em locais precários porque são áreas mais baratas, né? A região Nordeste tem 25,2% de favelas, a região Norte 12,1% de favela, a região Centro-Oeste tem 1,7% de favelas e a região Sul 5,5% de favelas, tá? Então, aqui agora tem uma atividade para vocês fazerem, vocês vão ler, tá? Ver o que tá perguntando e responder, ó. São várias linhas, dá para vocês fazerem uma resposta grande, bem boa, tá? Então, não façam com preguiça, não. Aí, eu já vou deixar também para vocês a matéria que vocês vão estudar para a prova para mim semana que vem. Então, assim que vocês terminarem essa atividade, já envia para mim, por favor, que eu já vou enviar a matéria da prova também. Tô aqui, então, aguardando para dar um maisinho para vocês. Toda vez que vocês terminam de concluir uma atividade, eu coloco mais para quem fez e menos para quem não fez. Então, façam e enviem para mim, por favor, no PV. Tô aqui aguardando.